Então o PT quer acabar com os dividendos de Petrobras? E aí, o que fazer? O investidor fica perdido, né? Não sabe se é hora de comprar ou quem já tem não sabe se é hora de vender, se vai cair mais. Nesse vídeo eu vou comentar sobre isso e vou te falar o que eu tô fazendo. Clubista de verdade, já deixa o like. Se você não é clubista, te convido a te inscrever aqui no canal, clicar no sininho e acompanhar vídeos quase que diários. Vamos lá, 4, 5 por semana sobre investimentos. Tamo junto? Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, comentou o seguinte hoje: passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Eu li isso e pensei, cara, volta a sangria? O que está acontecendo, hein? Será que o petróleo está desabando? Mas não, ela segue. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Então, essa frase da Gleisi Hoffmann, somada aí com outras fontes de pressão à distribuição de dividendos da Petrobras, inclusive com associações indo à justiça, faz com que muitos fiquem na dúvida sobre o que vai acontecer com a Petrobras em relação a pagamento de dividendos. Isso somado ao fato das ações da Petrobras estarem caindo 6% em um mês, sendo que ali do final de outubro, da máxima até agora, já tem uma queda de 20%, dá a quantidade necessária aí de incerteza para eu fazer meus comentários aqui e ajudar os investidores de verdade, pessoal de longo prazo que quer construir um patrimônio legal para ter mais tranquilidade para si e para sua família, a tomar as melhores decisões. Então eu quero comentar sobre duas coisas, tá? Primeiro, sobre interpretações que algumas pessoas podem ter, né, e se levar aí por comentários como o da Gleisi Hoffmann, que colocam todas as letras, né, de que a Petrobras só enriquece o acionista e que ela tem que servir ao povo brasileiro, e depois falar um pouco mais sobre o que está na mesa aí sobre o futuro da Petrobras, o que eu estou fazendo. Então vamos lá, primeiro ponto, sobre a Petrobras servir aos acionistas e não ao povo brasileiro, eu enxergo uma pequena, grande incoerência aqui. E para te explicar essa incoerência, eu quero te mostrar essa tabela aqui. Essa tabela é a tabela de posição acionária da Petrobras e você pode ver que a União Federal ela tem 50% das ações ordinárias da Petrobras e 28% das ações totais. E o BNDES tem também 6,9 mais 1, né? Tem quase 8% das suas ações. Ou seja, o principal acionista da Petrobras é a União, né? A União somada ao BNDES, que no limite somos nós, sou eu, é o Gleison que está aqui comigo, é você que está assistindo. Muitas pessoas confundem União Federal com partido político, mas não, é a União, né? A União são os brasileiros. Em outras palavras, quando a Petrobras distribui dividendos, uma parte desses dividendos, uma parte relevante, vai para a União. E aqui, como bem mostrou o Saulo Godoy no Twitter, um cara que eu admiro bastante, todo esse recurso vai para o Tesouro Nacional e não tem destinação obrigatória. Ou seja, aumenta a arrecadação do governo, e aumentando a arrecadação do governo, o governo pode quitar as dívidas, pode usar com Auxílio Brasil, Bolsa Família, chame como quiser, pode inclusive segurar aumento de impostos porque ele está aí quitando as dívidas. E antes você pensa, não, mas Ramiro, então tu falou bem, estão pagando as dívidas, isso é um horror. Na verdade não é um horror, né? O governo não pode dar calote nas dívidas, isso aí causaria uma crise sem precedentes no país, e uma crise sem precedentes significaria pessoas sendo demitidas, empresas quebrando e um caos econômico se instalando. Então, se o governo não pode não pagar as dívidas, né, dar um calote, meter o louco nas dívidas, o que ele pode fazer? Ou ele pedala a dívida para o futuro, ou seja, para você pagar no futuro junto comigo, eventualmente junto com nossos filhos e nossos netos, ou seja, joga a crise lá para frente, ou ele vai pagando essa dívida agora, e isso significa poder demorar para subir imposto, eventualmente até abaixar imposto. Em outras palavras, todo mundo sai ganhando. Ainda assim, você pode pensar algo como esse meu seguidor lá do Instagram, @RamiroGomesFerreira, comentou, né? Poxa, uma política de lucros não é ruim, não seria melhor dar para a população baixando o combustível? E aí eu entendo esse ponto de vista, né? O cara tá ali super bem intencionado, querendo entender o que eu penso, mas a verdade é que a Dilma tentou fazer isso lá atrás, tentou segurar o preço dos combustíveis de forma artificial para segurar a inflação, para ser reeleita presidente, e quando a conta chegou, ela chegou muito forte.
Por quê? Como eu respondi, não tem como conter artificialmente preço na economia e a parada dá certo. É só olhar toda a tragédia que está acontecendo aqui em Venezuela, em Argentina, e tu vê que parte do modus operandi incluiu congelamento de preços e o problema não foi resolvido por causa disso. Mesmo aqui no Brasil, na época de hiperinflação, aqueles planos econômicos fracassados que pretendiam congelar preço, nenhum deu certo, né? Como eu falei, planos econômicos fracassados. Ou seja, a conta chega como inclusive chegou lá atrás, né? Pode ver que em 2014, 15 e 16 a Petrobras deu bastante prejuízo, seja por conta desse movimento que a Dilma fez de conter artificialmente o preço dos combustíveis, jogar prejuízo para a empresa, seja por conta da roubalheira que estava instalada, seja também por um cenário na época em que o petróleo estava num patamar mais baixo. Dito isso, vamos para o segundo tópico, né? O que vai acontecer com a Petrobras? E sendo bem franco, repetindo o que eu sempre falo aqui, a gente não tem uma bola de cristal para te dizer exatamente o que vai acontecer, mas posso comentar contigo que o destino da Petrobras como empresa, ele passa por alguns pontos que eu vou citando aqui e explicando. O primeiro ponto é sobre os planos que o Lula tem com a Petrobras. Tá, e o Lula deixou claro que um dos planos é interromper a venda de ativos, outro é ampliar a capacidade de produção de derivados, o terceiro é transformar numa empresa de energia, não de petróleo, e também deixou bem claro que não vai privatizar a empresa. O segundo fator é sobre a própria política de preços da Petrobras. E aí, o que a gente tem historicamente, tá? A gente viu muitas críticas do Bolsonaro à política de preço da Petrobras e aquele troca-troca lá de presidentes da empresa, que eu sempre critiquei aqui. Inclusive, né, os preços eles foram segurados ali durante a reta final da corrida eleitoral, como bem mostra, né, meu amigo Zé do Clube do Pai Rico. Mas a gente não sabe exatamente o que o governo do PT vai fazer. Que a gente sabe, como eu te falei, que eles tentaram fazer lá com a Dilma e não deu certo. E burro eles não são, imagino eu, né, que não vão pegar um erro claro que cometeram no passado e vão repetir no futuro. Mas de qualquer forma, o ponto é que não está claro o que eles vão fazer e talvez um medo de interferirem muito na política de preços tenha contribuído já para essa queda de 20% do ponto máximo ao mínimo de Petrobras. Terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, que é totalmente incontrolável, é sobre o preço do petróleo. Sim, a roubalheira que rolava solta na Petrobras lá atrás e junto com a política de congelamento de preços de combustível, ela contribuiu para a Petrobras dar prejuízo. Mas o fato é que o preço de petróleo impacta muito o resultado da Petrobras. E aí você pode ver que o preço do petróleo estava bem baixo desde 2015, ele dava uma subidinha em 2018, mas estava bem abaixo dos patamares ali do início dos anos 2010. E agora ele está próximo ali de $100, a $94. Ou seja, ele está bem mais alto há um bom tempo do que a média recente, né? Ali dos anos 2018, 19 e 20. E a prova de que isso é relevante é que em todo o resultado trimestral que a Petrobras faz, ela destaca a evolução do preço do barril de petróleo e também da relação cambial, né? A relação entre real e dólar, no slide que eles chamam de ambiente externo. Ou seja, tem muita incerteza na mesa. Agora, o que você vai fazer, Ramiro? Me conta aí. Bom, vamos lá, né? Eu sempre gosto de não me posicionar como dono da verdade aqui. Na verdade, sou só mais uma pessoa, tudo bem? Trabalho no mercado financeiro, mas tentando tomar boas decisões para preservar e multiplicar o meu patrimônio e o patrimônio dos meus clientes no longo prazo. Ou seja, eu respeito quem pensa de um jeito diferente, eu respeito quem tem a regra de não comprar estatais, mas a minha regra de investimentos é comprar as ações mais baratas da bolsa. É ter 20 diferentes ações que estejam muito baratas. E geralmente uma ação barata é uma ação que tem desconfiança do mercado, maior ou menor. E o fato é que já faz tempo, desde janeiro desse ano, que a Petrobras tem muita desconfiança por parte do mercado. Por isso que nos primeiros dias de 2022 eu comprei ações da Petrobras, eu falando aqui em nome do Clube do Valor, né? A gente comprou ações da Petrobras do nosso fundo de investimento em ações para todos os nossos clientes de Wealth Management e Advisor. A gente comprou a um preço médio de R$ 28,94, a gente já recebeu R$ 13 de dividendos por ação. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a cotação está a R$ 30, ou seja, digo mais ou menos 4, 5% na variação do preço da ação. E somados os dividendos, a gente já recebeu aí um retorno, teve um retorno de 51%, uma das nossas melhores ações nesse ano.
E eu genuinamente não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei se os temores que existem em relação à Petrobras e que são justificados, né, por conta de bobagens como essa que a Glaze falou, vão se tornar realidade, ou se vai ser mais uma bravata. Né? Assim como os tempos que o Bolsonaro falava, temos que rever esse plano aí de preço, e não mexia tanto nele, ou não mexia nele, a gente viu que era mais falação e menos execução, menos prejuízo à empresa como um todo. Se você pensar, não, mas Ramiro, tem muito risco, para mim é muito arriscado, pode cair muito. Eu concordo contigo, Petrobras pode cair muito, assim como qualquer ação na bolsa. Por isso eu tenho outras 19 ações, por isso eu tenho também ações norte-americanas, fundos imobiliários, e por isso a gente, antes de fazer qualquer coisa na carteira de qualquer cliente nosso, a gente faz uma análise dessa carteira. Uma análise da carteira e também da pessoa que tem essa carteira, porque eu acredito que o melhor investimento não existe, depende de pessoa para pessoa. Então, para eu falar qual é o melhor investimento para ti, eu tenho que te conhecer teus objetivos, tua experiência com investimentos, onde é que tu quer chegar, como é que tu investe hoje. E é isso que a gente faz aí para os nossos clientes. A gente começa com uma análise de carteira, dá uma olhada aí em como é que essa carteira é investida, faz nossos comentários sobre pontos de melhoria, olha ativos por ativos, sugere melhorias aí nessa jornada e desenha uma nova carteira de investimentos. Isso faz parte dos nossos serviços. E se você tiver aí mais de 300 mil reais para investir no longo prazo, a gente está oferecendo aqui por alguns dias tocar esse processo de análise de carteira de forma gratuita. Inclusive, eu vou deixar um link aqui, tá? Para você saber mais sobre isso. E se você gostou do que eu comentei até aqui e quer saber quais ações a gente está comprando nesse início de mês de novembro, vou deixar um vídeo bem complementar a esse que eu explico melhor a minha estratégia. É isso aí, um grande abraço e até mais.